Vamos falar agora de crédito. Hoje o Banco Central divulgou o balanço geral do crédito no país, balanço de juros, e nós vamos falar sobre isso agora com a Lisandra Barbeiro, que é economista da XP Investimentos. Lisandra, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Como você está bem? Bom, Lisandra, nós acompanhamos aí nessa divulgação do Banco Central um aumento da oferta de crédito, mas continuam ainda aquelas restrições que vêm sendo alvo de reclamação há bastante tempo, especialmente das empresas, embora os juros na média tenham caído, mas tem o rotativo do cartão sempre um vilão nesse processo todo com juros muito altos. Eu queria uma avaliação sua em relação aos dados divulgados hoje. O principal destaque dos dados de hoje vem em linha com isso que você já introduziu, Denise. Quando a gente olha para os dados de concessão de crédito, a gente sempre faz uma separação, né, entre o saldo de crédito para a pessoa jurídica e o saldo de crédito, as concessões de crédito para a pessoa física. E o que a gente viu é que agora no mês de maio, apesar de as empresas ainda estarem bastante fragilizadas pelo cenário de restrição de demanda, onde as pessoas não estão consumindo, não estão podendo ir para as ruas para consumir, mesmo em meio a toda essa dificuldade, as concessões de crédito novo, né, para as empresas principalmente, ainda apresentou queda agora no mês. Então essa é uma sinalização negativa, embora a gente esteja vendo um processo agora de normalização das taxas de inadimplência, como você bem colocou, né? Quando a gente olha para a taxa de inadimplência de famílias e de empresas, essas duas variáveis permaneceram bem controladas agora no mês de maio, apesar da gente saber que está sendo um período difícil para todo mundo. E a gente vê essas restrições do sistema bancário em relação à concessão de crédito, sempre fica aquela justificativa do risco de inadimplência no momento de dificuldade, que as empresas podem não ter como pagar, mas a gente pegando os dados de maio referentes à inadimplência, não tem nada de assustador, não é? Houve um recuo, a taxa de inadimplência média dos bancos em todas as operações, o recuo foi de 0,1% em maio, de 3,3 passou para 3,2%, e nas operações com pessoas físicas ficou em 3,9% em maio, nas empresas 2,3%. É muito baixo. Claro que há essa restrição, os bancos não se expõem muito ao risco, mas pelo menos por esses números não justificaria essa cautela excessiva, não é? Sim, o que a gente viu é que essa concessão de crédito para a pessoa física apresentou, de fato, uma expansão agora no mês de maio, então já mostra um pouco dessa consequência das taxas de inadimplência baixas para as famílias, principalmente, mas quando a gente olha para a perspectiva da empresa, de fato, isso envolve um risco bastante elevado na perspectiva dos bancos, né? Então, acho que os bancos estão bastante receosos agora de conceder empréstimos, apesar de todos os incentivos vindos do governo para as empresas, principalmente de pequeno e médio porte. O Banco Central divulga um dado muito legal que não é de concessão de crédito, mas de saldo de crédito. E o que a gente percebe é que o saldo de crédito para as empresas pequenas ainda cresce num ritmo bem menor do que o saldo de crédito para as empresas de maior porte. Então, isso acho que já traz um pouco desse entendimento de que o risco ainda é bastante elevado, apesar das taxas de inadimplência estarem controladas para essa concessão chegar na ponta, né? Exatamente, e os bancos até falam que estão concedendo mais crédito para as empresas, falam em volumes elevados, mas quando você vai observar que tipo de operação é muito renovação daqueles clientes que estão precisando de um fôlego a mais, não é porque teve interrupção de atividade, mas tem a renovação para os bons pagadores, e muita gente que nem utilizava crédito antes, não consegue entrar no sistema por causa de garantias, uma série de restrição, né? É exatamente isso. Acho que nesse cenário todo mundo acaba sendo prejudicado, as empresas de todos os portos, as famílias de todas as origens, então é importante sim essa participação do crédito e esse crédito chegar independentemente do tamanho ou do porte da empresa, mas o que a gente tem visto é justamente isso, né? As empresas menores que não necessariamente já recorriam ao crédito, mas que agora precisariam recorrer, estão enfrentando bastante dificuldade para conseguir utilizar esses recursos. Agora, Lisandra, falando em taxa de juros, eu citei de início o rotativo do cartão, mas é uma coisa absurda que a gente ainda tenha taxas desse nível. A taxa caiu, foi de 313,7% ao ano no mês de abril para 313,4% ao ano em maio.
Só para lembrar, nós estamos com a taxa Selic em 2,25%. Nós já tivemos até deflação, a inflação correu num patamar muito baixo, deve ficar em 1,9%, aí acumulado em 12 meses, e aí 300%, mais de 300% de juros no rotativo. O que pode explicar isso? Acho que isso é consequência principalmente das características do sistema bancário brasileiro mesmo. Acho que só essa redução na passagem de abril para maio já é uma sinalização positiva, que vem justamente dessa redução da Selic que a gente viu nas últimas semanas. Como a gente tem lidado pela primeira vez com as Selics atingindo as mínimas históricas, eu acho que a tendência é sim que a gente veja essas taxas, que ainda são de fato bastante elevadas, começarem a entrar num processo gradativo de redução, que foi o que a gente viu agora nesse último mês. Mas realmente, assim, acho que apesar de ser uma característica já há muitos anos presente na economia brasileira, no sistema bancário brasileiro, é de fato uma coisa que chama atenção, né? Taxas tão elevadas assim para o cartão de crédito, que é um dos recursos mais utilizados pelas famílias e pelas pessoas físicas, principalmente nesses cenários de maior necessidade. E talvez haja necessidade, se chegar a uma situação mais extrema, como houve em relação ao cheque especial, que houve a determinação de um limite para os juros, e aí as instituições começaram a seguir. O cheque especial ficou com uma taxa de 117,1% ao ano, né? Em abril estava em 119,6%, mas está dentro do limite mensal do que pode ser cobrado, né? É exatamente isso. É provável que a gente veja medidas sendo anunciadas nesse sentido, como foi, né, como você bem pontuou, para o cheque especial, mas é claro que toda medida anunciada tem contrapartidas, né? Como a economia brasileira está acostumada há bastante tempo com as taxas bastante elevadas, acho que se a gente reduzisse também de um mês para o outro, de uma forma muito abrupta, alguns outros segmentos, principalmente os bancos, sentiriam bastante, mas eu acredito sim que, como consequência desse processo de redução da taxa Selic, da inflação cada vez mais baixa, a gente deva ver um processo mais de diminuição mesmo dessas taxas. Agora, Lisandra, o ministro Paulo Guedes, participando da live do presidente Bolsonaro nesta última quinta-feira, ele reconheceu que ainda há problemas das linhas de crédito para chegar na ponta final, né, que a equipe econômica vem trabalhando para tentar dar um jeito de resolver isso, e a gente já viu garantias a mais, a garantia de parte das operações no âmbito do Pronamp, por exemplo, outras linhas, mudanças de regras, flexibilização de exigências, e o dinheiro não vai. Então, o próprio ministro Paulo Guedes admitiu que eles ainda têm dificuldade. Você vê alguma condição que se possa estabelecer para que haja uma liberação efetiva mesmo de tudo isso que se imagina que seria importante hoje para dar suporte para as empresas? Eu acredito que o Brasil e o governo brasileiro tem sido bem sucedido na tentativa de anunciar medidas com um bom potencial, né? Acho que o fato de essas medidas não estarem chegando da forma como a gente esperava anteriormente na ponta, ou seja, para os micronegócios, para os pequenos negócios, reflete um pouco das características estruturais da economia brasileira mesmo, que precisam ser gradativamente melhoradas. Então, acho que todas essas reformas que acabam sendo colocadas em pauta, elas já contribuem muito para fazer com que essas medidas de crédito cheguem na ponta. Então, acho que agora, de imediato, o governo tem anunciado medidas em todas as direções. O que a gente espera é que, apesar das dificuldades, essas medidas gradativamente consigam, sim, chegar nos pequenos empresários. E todas essas reformas, elas obviamente contribuiriam muito. Então, todo anúncio feito pelo governo, principalmente esses de crédito fumaça, essas medidas que de fato são mais facilmente utilizadas pelos menores empresários, elas tendem a ter um reflexo bastante positivo nesse momento. Nós conversamos com a Lisandra Barbeiro, que é economista da XP Investimentos. Lisandra, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.